Vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 15. Livro de Êxodo, capítulo 14, verso 15. Esse é o momento de estudarmos a palavra do Senhor e tirarmos algumas lições que possam produzir o nosso crescimento espiritual. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia, menciona a história da saída do povo da escravidão no Egito para a terra prometida, Canaã. Estamos também em situação semelhante. Cristo nos liberta da escravidão do pecado e nos dá a esperança da Canaã celestial, a vida eterna, o novo céu e a nova terra. E estamos então ainda nesse deserto da vida, nessa peregrinação cheia de desafios, mas a sua mão poderosa, a semelhança do antigo Israel, como uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, tem nos acompanhado, e a rocha que produz a água da vida, Cristo, está diante de nós para que nós não percamos forças, mas avancemos e cheguemos ao destino proposto por Deus. Vamos ler então? Êxodo capítulo 14, verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Você já passou por alguma circunstância na sua vida difícil, dura, cheia de incertezas, e então Deus agiu de maneira poderosa, surpreendente, você alcançou a vitória, conseguiu superar, e aí o tempo passou, os dias passaram, você que estava tão cheio de ânimo e vigor, começou a ficar desanimado, apreensivo, repleto de incertezas, e novos problemas vieram, circunstâncias difíceis te rodearam, e você agora estava com a sua fé enfraquecida, já não tinha mais a mesma esperança que antes, o efeito do primeiro momento já não estava mais permanecendo, e talvez você tenha pensado: agora não tem jeito, agora é o fim, não há o que fazer, não adianta mais lutar, eu vou ter que desistir. Talvez a situação que eu vivia antes fosse melhor, agora não tem jeito mesmo. Sabe, nós passamos 2020 uma situação muito difícil, não sabíamos o que aconteceria. O ano veio cheio de surpresas, depois do fechamento total da cidade, pessoas infelizmente perdendo a saúde, algumas chegando a perder a sua vida, e aí foi chegando perto de nós, um conhecido, um colega de trabalho, talvez alguém da família, e a gente ficava naquela apreensão: e se for comigo? Será que o meu organismo vai reagir da melhor forma? Será que eu vou ter algum sintoma mais grave, vou precisar de um respirador? E isso foi tomando conta do coração de muitas pessoas que até entraram em pânico, ficaram ansiosas, até por causa do tempo presas em casa, e é claro que muitas das notícias exageradas faziam com que as pessoas aumentassem ainda mais a sua ansiedade. Contudo, nós vencemos 2020, nós estamos hoje dia 23 de janeiro de 2021, 2020 já é passado, já superamos esse ano difícil, só que as notícias recentes podem trazer ao coração de alguns: agora vai ser pior, a onda que vem vai ser maior ainda, os casos estão passando por uma mutação genética, e há um vírus novo, mais contagioso e com sintomas mais graves, e aí pode ser que esqueçamos que Deus cuidou de nós em 2020, cuidou de você, de mim, da nossa família, que cuidou da nossa vida profissional, não deixou faltar o pão em nossa casa. E aí pode ser que a gente passe a ficar ouvindo muitas notícias, ouvindo muito as perspectivas negativas, e então esqueçamos da providência divina, esqueçamos do cuidado de Deus, esqueçamos a sua mão, e passemos então a olhar para os dados, as análises políticas, as ações do homem, as incertezas, e então pensemos: agora chegou ao fim, agora não tem jeito mais, agora não adianta mais lutar. Sabe, o povo de Israel passou exatamente por esse momento, exatamente por isso. Deus os acompanhou com maneira poderosa,
ao exercer o juízo sobre o Egito com as pragas. Cada praga, cada juízo sobre o Egito, era uma prova do amor que Deus tinha para Israel, porque o mal vinha sobre o Egito, e como que um invisível muro entre as duas nações, entre o acampamento de Israel e as moradias dos egípcios, o mal não caía em Israel, as pedras caíam do céu somente no Egito, mas não atingiam as casas dos israelitas. O sangue tomou conta da água do Egito, mas a água alcalina e potável de Israel ali continuou. Os animais do Egito adoeceram, mas os animais dos quais Israel tinha e cuidava permaneceram saudáveis. Piolhos e rãs invadiam as casas dos egípcios, mas na casa dos israelitas tudo era normal. Os primogênitos do Egito morreram, mas o primogênito daqueles que confiaram em Deus e marcaram a porta com sangue, acreditando ao Cordeiro, permaneceram vivos. Eu me lembro, quando a gente pensa um pouco sobre caminhada, maratona, desafios, porque Israel agora tinha diante de si uma grande maratona. É comum a gente pensar na experiência de vida própria. Você alguma vez já passou por alguma circunstância que teve que lutar bastante, perseverar em algo? E eu queria ilustrar isso com a experiência que já tive de correr, de querer fazer algo maior do que o normal. A gente gosta de fazer atividade física comum, mas às vezes quando a gente gosta de fazer um pouco maior. Eu me lembro como propus fazer uma corrida de 12 quilômetros no menor tempo possível, só eu e Deus. Não ia ter plateia, não ia ter ninguém olhando, acompanhando. Havia corrido normalmente 5, 6 quilômetros, agora correr 12 sem parar, para mim, que não sou atleta, era muito. E aí vi o percurso, vi de carro primeiro, calculei, pensei por onde ia passar, e aí me propus. Acordei bem cedo, 5 horas da manhã, em Minas Gerais nessa época, o sol, ele nasce 5 horas da manhã. Aqui geralmente é perto de 6, né? Lá 5 o sol já está em cima. E aí comecei, por causa da região um pouco mais quente, precisava de começar cedo, tomei bastante água, dei um tempo para o funcionamento dos rins, para não ter que parar ao longo do percurso, e então comecei o meu desafio. Eu lembro quando estava pela estrada, onde eu defini o percurso, já passaram 6, 8, e quando estava completando 10 quilômetros, porque eu sabia as marcas, a distância, apesar de não estar usando nenhum mecanismo de cálculo, mas eu sabia exatamente o lugar, aí vinham alguns pensamentos: tá bom, já foi 10, vai caminhando o restante, pede carona aqui para alguém, você não é atleta, está fazendo isso para quê? E aí a mente começa a enviar uma mensagem para o corpo: olha, vai doer o joelho, vai doer a coluna, as costas, para com isso, deixa de besteira, você não vive disso. E esses pensamentos parece que vão tomando conta da mente da gente, você vai lutando contra eles. Não, eu quero chegar nos 12, eu quero ir até o final, falta só mais 2. E a gente vai tentando lutar contra a mente, que tenta nos desanimar, nos desmotivar. O corpo consegue, o corpo vai, mas a mente vai tentando nos enganar, e a gente vai lutando contra isso. Eu vejo que, para quem já correu um pouco maior distância, ou tentou caminhar bastante, sabe que o principal inimigo não é o corpo, é a mente. A mente. E a sensação, quando a gente avança, lutando contra esses pensamentos, chega ao final, é maravilhosa. Eu me lembro quando, em uma especialidade dos bravadores, com alguns amigos, nós fizemos uma caminhada de 35 quilômetros, com mochila pesada nas costas, de cerca de 10 quilos. Imagina, tudo que a gente precisava comer durante um acampamento, barraca, tudo que precisava estava na mochila, cada um com a sua. E aí andar 35 quilômetros, era uma estrada, à noite, já era 10 da noite, havia o guia, a gente ia caminhando no cantinho da estrada, no acostamento, preocupados, um deles ficava andando de costa, olhando o movimento dos carros, para em alguma necessidade a gente se deslocar, até cair no mato para que não fosse atropelado. Havíamos paradas e aonde alguns chegavam à exaustão, depois de 20 quilômetros,
Alguns que não tinham estado preparados em forma antes, começaram a sentir as juntas, as conexões, doendo, e ali de fato não era a mente, era o corpo mesmo. Não estavam preparados, desafiaram, mas estavam preparados. A gente tentava ajudar de várias formas, carregava a mochila um do outro, então carregava nas costas uma, e aqui na frente outra, por algum tempo, para o nosso amigo descansar, e ele de novo parava, abaixava, e depois que se abaixa numa caminhada longa dessa, e senta, para levantar é difícil, esfria o corpo, começa a doer aquilo que não estava doendo antes, e aí alguns amigos falaram assim, eu não aguento mais, não dá. E aí um ficava com eles, esperava o carro de apoio que vinha mais atrás, para conduzi-los, porque eles não estavam em condições de avançar. Às vezes alguns a gente levantava, vamos lá, vamos mais um pouquinho, vamos avançar um pouco mais. Alguns se animavam com isso, se motivavam, levantavam e iam. Alguns a gente colocava a mão nas costas dele aqui assim, ó, e empurrando, vamos lá, caminhando e empurrando aqui, ele tem hora que fazia assim, ó, a gente tentava ajudar. Eu me lembro que eu também cheguei muito mal, cansado, mas precisava chegar ao final, era um desafio, e a gente vai perseverando, cada passo, mais outro passo, e vai, e aí chega no final, havia uma equipe esperando a gente, com um lanche maravilhoso, era um salão grande, não tinha cama nem colchão, mas a gente tinha tudo que precisava na mochila, era um lugar de apoio, a gente ia pegar então uma embarcação, e atravessar um braço do mar, e ia para uma ilha para ficar acampado, então ali era uma pernoite de 2 ou 3 horas, para a gente então pegar a embarcação, no amanhecer do dia. Eu nem me lembro como foi, eu coloquei a mochila como travesseiro, deitei ali e capotei, como diz o outro, por umas 2 horas e meia. Mas a sensação que a gente sente, quando chega no final, é tão gostosa, que bom, a gente conseguiu, chegamos ao fim, que vitória, uma sensação boa. E sabe, tanto a caminhada como a corrida em longa distância, me ensinaram uma coisa, eu quero partilhar com vocês essa manhã. Nós temos a mania de olhar o percurso como um todo, e olhar com muita dificuldade, mas tanto a corrida, isso vale para atletas também, como a caminhada, ela é vencida por passo após passo, um passo de cada vez. Às vezes a gente fica preocupado com a quilometragem ser alcançada, mas eu não tenho que me preocupar com isso, eu tenho que me preocupar com o próximo passo que eu vou dar, e o próximo, e o próximo, e o próximo, e deixar com que esses passos consecutivos, constantes, possam então me levar ao destino final. A mensagem de hoje, ela fala sobre isso, um passo de cada vez. Janeiro de 2021, estamos dando os primeiros passos de um novo ano, e pode ser que alguns já estejam pensando em 31 de dezembro, e aí, como é que vai ser? Como é que vai ser o saldo da minha empresa? Como é que vai ser o saldo da minha conta corrente? E como é que vai estar a minha saúde? Está pensando lá em julho nas férias, está pensando lá em outubro, está pensando nos recessos. Amigo, é um passo de cada vez, é o passo de hoje, amanhã é mais um, e depois mais um. Não fique sofrendo com os passos que você ainda não percorreu, não deu. A Bíblia descreve para nós que o povo de Israel saiu do Egito sob mão poderosa de Deus, e agora tinha que dar alguns passos para chegar ao lugar que Deus havia reservado, mas algo acontece ali que ilustra aquilo que precisamos aprender com relação a essa caminhada para a eternidade. Eu queria convidar você, para a gente entender e mergulhar melhor na história, a voltar para o texto bíblico, mas agora a gente vai fazer uma leitura longa do texto, para tirar algumas lições. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 31 de Êxodo 14, então abra sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 14, versículo 5 ao versículo 31, aí a gente vai conseguir compreender todo esse contexto. Assim nos diz a palavra do Senhor. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó
e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Aprontou o faraó o seu carro, tomou consigo o seu povo, tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte a Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso 11. Disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Verso 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Verso 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o povo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para os outros esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Verso 23. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros, cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e os alvoratou, o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e os fez andar com dificuldade. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Verso 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem para os egípcios, sobre seus carros e cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Verso 28. Voltando as águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, e nem ainda um deles ficou. Verso 29. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar,
e as águas lhe eram quais muros à direita e à esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. O povo temeu ao Senhor, confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Que história, não é? Eu me lembro quando criança, quando ouvia os professores contarem sobre a abertura do Mar Vermelho, a gente ficava impressionado. Como foi isso? Você deve ter visto algum filme, alguma coisa mostrando a cena desse milagre, desse episódio bíblico tão interessante. A ciência tenta explicar, Israel foi conduzido por Deus para uma área que os egípcios não conheciam, era uma área em que eles podiam passar ali no raso do mar, era uma área de seca, só que os egípcios não sabiam e pisaram no lugar profundo. Aí eu vejo, isso é maior milagre ainda, não é? Porque se Israel pôde passar por um lugar que era possível atravessar com criança, com carros, com as pessoas de idade, e os egípcios vieram e afogaram, então o milagre foi maior, afogar em um rio ou num mar que estava um lago que estava tão seco. Sabe, os milagres não precisam ser entendidos, milagres são aceitos, por isso que o nome é milagre. É algo sobrenatural, é algo que não tem explicação científica, humana alguma, porque vem de Deus. Milagres. Mas a gente não vai trabalhar sobre milagres essa manhã. A gente quer tirar lições sobre um passo de cada vez, para iniciar esse ano e terminar esse ano com vitória, ou que esse ano não termine e Cristo volte, mas que estejamos em caminhada ativa, olhando para Cristo. Que lições a gente pode tirar? Você sabe que eu gosto muito, como a Bíblia menciona, do número 7, então a gente vai tirar 7 lições aqui hoje. Eu vou ser bem breve com essas lições. A primeira delas: o povo de Israel tinha motivos de sobra para confiar em Deus. Você concorda comigo? O povo de Israel tinha motivos de sobra para confiar em Deus. O livramento que Deus deu foi muito intenso, a ligação de Deus com o povo foi muito próxima, o povo viu a mão de Deus. Você vê pelo texto bíblico aqui, que o próprio Deus com a coluna estava ali, se interpôs entre eles e os inimigos, e antes, as pragas, os juízos sobre o Egito, o povo tinha muitas argumentações. Quando Moisés chegou para dizer, olha, o Senhor me enviou, e vai libertar vocês, e aí Deus deu para ele um sinal, a mão ficaria leprosa, o seu cajado viraria uma serpente, e o povo ainda assim, muitos não creram. Sabe, o ser humano é tão cético para as coisas de Deus, e tão crédulo para as coisas do mundo, aceita fácil as coisas da sociedade, mas duvida tanto das coisas da Bíblia. Que luta o ser humano vive, acredita no homem e desacredita em Deus, confia na criatura e desconfia do Criador. Mas Israel tinha motivos de sobra para confiar em Deus. Será que você e eu também temos motivos de sobra para confiar em Deus? Para um pouco e pensa na sua vida. Até hoje, você tem pelo menos uns relatos significativos para mostrar que Deus cuidou de você, do seu lar, da sua vida profissional, da sua vida pessoal? Eu tenho motivos de sobra com a minha família para confiar em Deus. Como Deus tem mostrado para nós que Ele cuida de nós, e mesmo nos momentos difíceis, Ele ali está. Israel tinha isso. A segunda lição que a gente tira está no verso 6 e 7. Olha o que diz a Bíblia, versos 6 e 7. E tomou também 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito com capitães, porque o Senhor endureceu, o verso 6, e aprontou o faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo. Eu li o 7, depois o 6. A Bíblia descreve que Faraó, quando percebeu que o povo havia ido embora, o seu primogênito havia morrido, o Egito estava todo impactado pelas pragas, muita coisa destruída, muitos haviam morrido, o que não morreu de uma praga, morreu da outra, e da outra, e da outra.
as famílias ainda enlutadas pela perda dos seus primogênitos. Mas, sabe o que a gente aprende com essa história? É que assim como aconteceu no Egito, hoje também, o inimigo e os seus agentes nunca desiste de seus objetivos. Sabe, eu e você que desistimos fácil do nosso objetivo, o inimigo não desiste do seu objetivo. Sabe, enquanto a gente está dormindo, ele está arquitetando um plano para fazer a gente cair na manhã seguinte. O que eu vou fazer para ela? Trair Deus. O que eu vou fazer para ele? Trair a sua família e a Deus. Planejando, de forma maquiavélica, maldosa, como vai assediar cada pessoa em sua fragilidade. Ele não desiste. O inimigo não desiste, ele comove, ele reúne pessoas, instrumentos para alcançar o seu objetivo. Nunca esqueça disso, o inimigo não desiste. Faraó avançou, mesmo fragilizado, mesmo com coisas afetadas, destruídas, mesmo com seus capitães enlutados pela perda dos seus filhos, ele avançou. Reúnam forças, vamos contra eles, são nossos escravos, são nossa mão de obra sem custo, precisamos deles, vamos atrás, engulam o choro, engulam e sequem as lágrimas, e vamos. Que loucura, não é? Instrumento total nas mãos de Satanás, como grandes líderes políticos foram na história, levando à morte de milhares de pessoas. O inimigo e seus agentes não desistem. Por isso, não baixe a guarda, não se acomode, não ache que está tudo resolvido e vencido, porque o inimigo não desiste. Ele está à espreita, e a Bíblia fala que ele é como um leão que está à espera do que devorar. Não brinquemos com as coisas espirituais, não brinquemos achando que podemos avançar um pouquinho só no pecado, é só um pouquinho, achando que a gente vai conseguir não se mergulhar, se sujar, porque não é possível. Não se brinca com isso. A terceira lição que a gente aprende está no verso 10. O povo então vê o inimigo vindo, e olha o que diz a Bíblia: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Sabe qual é a terceira lição? O medo atinge a todos, mesmo aqueles que são do povo de Deus. O medo atinge pastor, ancião, diácono, líder de um ministério, quem tem muito tempo de batizado, quem tem menos tempo. O medo atinge homens, mulheres. O medo atinge quem ganha o salário mínimo, mas também quem ganha 30, 40, 50 salários. O medo atinge uma pessoa, não importa a etnia, não importa se é um paraense, é um mineiro, um paulista, um carioca, se é um brasileiro, um americano, um europeu. O medo atinge a todos, o ateu e o cristão, o budista e o muçulmano. O medo atinge a todos, porque é próprio da raça humana, após o pecado, sentir medo. A Bíblia fala que quando o primeiro casal tomou do fruto proibido e comeu, tiveram medo, ouviram a voz de Deus e se esconderam. Medo é a primeira reação negativa pós-pecado. O povo olhou, viu a poeira, ouviu o barulho, identificou, eram os egípcios, viram os estandartes nos carros, viram o reluzir do ouro dos carros, que eram todos forrados a ouro, e então identificaram: são os nossos senhores durante tantos anos, vieram nos buscar, vão matar muitos e escravizar todos nós. E então a Bíblia fala, tiveram muito medo, dá uma intensidade maior ainda a esse medo.
Não foi um medinho qualquer, foi um pavor, foi um horror, foram pensamentos que tomaram conta de suas mentes, das atrocidades que sofreriam agora com a vinda dos egípcios, enfurecidos pelas pragas que neles caíram. Medo. Talvez esteja falando para alguém que anda com medo, passa por circunstâncias difíceis, Deus operou, Deus agiu, mas aí, depois de um momento de tranquilidade, parece que se apresenta algo, ainda está distante, mas parece que vai se aproximando, e aí, aquela sensação que você tinha de bem-estar antes, vai sumindo, e o medo vai entrando, e a ansiedade, e a apreensão, e vai se avolumando, amigo, o medo pode atingir a você e a mim, o medo pode até querer tomar conta do nosso coração, mas nós não podemos permitir que isso aconteça, porque nós temos um Deus em quem confiamos, que cuida de nós. Como diz uma música, que já foi cantada várias vezes aqui, pode cair o mundo, eu estou em paz. Os salmistas, quando relatam sobre os inimigos, eles deixam bem claro, falando que o Senhor é minha rocha, Ele é o meu pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, nenhum mal temerei, pois Tu estás comigo. Queridos, nós precisamos aprender a confiar em Deus, e é no momento da luta, da incerteza, que nós mais dependemos de Deus, em que nós mais devemos exercer a nossa fé. Não deixe que o medo tome conta do seu coração. Não ache que você está sentindo medo é porque você não tem fé. Não, quem tem fé sente medo também. Agora, o medo não pode assumir a posição de controle. O medo tem que ser colocado diante de Deus, porque a Bíblia fala que Ele vai lançar fora esse medo, esse temor. A quarta lição que a gente aprende com esse texto está no verso 11 e 12. 11 e 12. E essa é uma lição tremenda para mim. Então, olha o que diz o texto. Disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos lá no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois nos fora melhor servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha qual é a lição que a gente tira aqui. Infelizmente, e eu digo isso com muito pesar, mas sabendo que é verdade, muitas pessoas preferem voltar à escravidão do que lutar pela liberdade. Pensa comigo um pouco. Existe uma frase em inglês: no pain, no gain. Sem luta, não há vitória, não há ganho. Todos os grandes vitoriosos só alcançaram a vitória porque tiveram muitas lutas. Talvez estou dizendo para um marido, para uma esposa, que batalhou tanto para ter hoje o que tem, a segurança para você e para a família. Começou lá de baixo, dormiu mal, comeu mal, foi humilhado ou humilhada, passou momentos difíceis, para chegar hoje a uma posição melhor, com dignidade, com alegria, porque a luta promove isso. Pelas injustiças do mundo, nem sempre é proporcional a luta à vitória, porque a gente vive num mundo injusto, mas ele está com seus dias contados, em nome de Cristo, amém? Mas há muitas pessoas que deixam as lutas ao longo da vida tomarem conta, e preferem voltar à escravidão do que sair do comodismo e lutar pela sua liberdade. Quantas pessoas hoje são escravas? Escravo de vícios. Conheço pessoas da área de saúde que são escravos do cigarro, da bebida. Escravos. Sabem dos malefícios, mas não conseguem se libertar, e é claro, sozinhas não vão conseguir. O seu corpo já está ligado àquela substância e depende dela. Preferem se acomodar
no uso, mesmo sabendo das consequências que virão, do que lutar pela sua liberdade. Existem cônjuges, tanto maridos como esposas, que estão escravos da infidelidade. E para essas pessoas sempre aparecem oportunidades. Preferem continuar escravos da infidelidade do que lutar pela sua liberdade, reconhecendo quem são, ou até confessando o seu erro ao cônjuge, clamando perdão, mas lutando contra essa tendência. Muitas pessoas na igreja estão escravas de uma mornidão espiritual, dita na Bíblia a igreja de Laodiceia, de um cristianismo de meio termo, de uma vida espiritual que só faz o culto familiar no pôr do sol de sábado, que lê a Bíblia só de vez em quando, ou quando vai dar uma passadinha na lição para não chegar cru, entre aspas, aqui na igreja no sábado pela manhã, que não passa produtivos minutos de oração com Deus, de lágrimas com Deus, de diálogo com Deus, de entrega da vida e das lutas a Deus, que só ora quando está passando por um problema, ou antes de uma refeição, para não morrer envenenado ou adoecido. É mais uma oração mecânica do que espontânea e sincera. Precisamos lutar contra a tendência de achar que o comodismo e o retorno a essa escravidão seja melhor do que lutar pela liberdade. A luta vai trazer sofrimentos, a luta pode trazer algumas perdas, a luta pode trazer alguns desafios, mas vale mais a pena lutar pela liberdade do que voltar ou se manter preso à escravidão. A quinta lição que tiramos, caminhando para o final, está no verso 13 e 14. Olha o que diz a Bíblia. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Sabe, eu fico imaginando quanta gente veio atrás de Moisés, reclamando, mulheres, pais, jovens, idosos, anciãos do povo, e cada um veio querer falar mais alto do que o outro, reclamar, mas a espiritualidade de Moisés não era de brinquedo. Ele falava com Deus face a face, ele sabia quem era Deus e o que Deus podia fazer, e antes mesmo dele falar com Deus, olha que fé, olha que atitude proativa, olha que atitude poderosa de alguém que confia, de um cristão verdadeiro, tão escasso nos dias de hoje. Ele diz para o povo: ei, quieta, para com esse murmúrio, está vendo o inimigo aí? Vocês nunca mais vão ver, o Senhor vai lutar por nós. Moisés disse isso com convicção, antes mesmo de orar, porque ele não tinha dúvidas de que Deus os libertou do Egito, não para morrer naquele momento, mas para levá-los à terra prometida. Sabe, Deus não faz promessas pela metade para a gente. Eu vou tirar você dessa luta aqui para deixar você perder aqui. Deus não é assim, Deus não brinca, Deus está em trabalho o tempo todo, em ação. Nós é que brincamos de ser cristãos, nós é que brincamos de dizer que confiamos em Deus. Se o mês está bom, eu devolvo o dízimo, se não, Senhor, o Senhor vai entender, eu vou reter aqui porque a situação está difícil. Eu devolvo o dízimo, mas a oferta, Senhor, já é demais, então vou segurar um pouquinho aqui. Vai comprar alguma coisa no supermercado, Senhor, eu mereço, eu vou comprar isso aqui, não faz muito bem à saúde, mas só um pouquinho de vez em quando. Você já sabe, Deus vai te cobrar porque você tem conhecimento. Que nível está a sua espiritualidade, sua fé? Moisés se levanta e diz: calem-se, Deus vai nos dar a vitória.
Sabe, a quinta lição é: os que andam com Deus confiam no seu poder, no seu livramento, porque são movidos pela fé, não são movidos pelo problema, não são movidos pela circunstância, não são movidos pela pandemia. Sabe o fenômeno que eu tenho visto por aí na pandemia? Muitas pessoas tiveram uma reação assim: Jesus está voltando, deixa eu acertar minha vida com Deus, se Ele voltar agora eu estou perdido. Aí acertou vários aspectos da vida espiritual. Outros agiram assim: vai ter outras coisas piores, já que está vindo mesmo, eu não estou nada certo, eu vou largar de mão, não vou mais para a igreja, não vou mais ser fiel a Deus, não vou importar com o que eu como e bebo. São dois extremos, e os dois estão errados. A pandemia não pode ser, a circunstância difícil não pode ser para as pessoas nem um motivo de enfraquecimento, nem fortalecimento espiritual, mas de continuidade, a decisão que você tem de se vir ao único e verdadeiro Deus e se preparar para o novo céu e nova terra. Isso está acima da circunstância. Tem uns que ficam estudando profecia só para querer achar o momento exato para ele poder se reconsagrar a Deus. Amigo, você está errado. O dia de reconsagrar a Deus é hoje, é agora. Hoje tome uma decisão. A Bíblia diz: hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. É bom entender profecia? É bom saber explicar para um amigo? É sim, mas não fique querendo entender isso para definir um dia de se consagrar a Deus, porque o dia é hoje, de viver uma consagração, uma reforma integral, melhorar o seu momento de comunhão, de oração, o seu estudo da Bíblia, o exercício da sua fidelidade. Aqueles que estão com Deus são movidos pela fé e não pela circunstância. A sexta e penúltima lição está agora no versículo 15. Olha o que diz: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aí Moisés foi cumprir o que deveria, né? Ele falou com o povo, mas era a palavra do homem, de um homem que confiava em Deus, de um líder espiritual. Mas aí agora ele vai até Deus, e quando ele está conversando com Deus, Deus fala: ei Moisés, você não disse para o povo? É isso mesmo. Chega para o povo, apenas dá uma ordem para eles: pessoal, marchem. Eu fiquei pensando, por que Deus usou essa palavra marchem? A expressão marchar é porque Deus vê no seu povo um exército mais forte, porque Ele estava com ele, do que o exército que vinha contra eles. Deus não olhava para o povo como pessoas dispersas, desorganizadas, mas como um exército enfileirado, organizado, pronto para vencer. Deus, Ele vê um valor muito maior do que o que nós temos. O povo se viu enfraquecido: não temos armas, não temos cavalos, não temos carruagens, não temos objetos para lutar. O inimigo vem armado com suas armas, com seus cavalos. Mas Deus viu o povo como um exército, porque o povo de Deus é um exército do poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Por isso que Ele não viu como escravos em fuga, mas os viu como um exército preparado para vencer. Que tremendo isso, não é? Sabe, nós temos a mania de nos desvalorizarmos muito fácil. Deus nos dá um valor muito maior do que o que a gente pode imaginar. Deus olha para você, minha irmã, e te valoriza, te ama muito. Você é muito especial aos olhos de Deus. Deus olha para você, meu irmão, jovem, pai, te dá um valor muito maior do que você tem. Deus olha para você e vê qualidades em você muito especiais. Deus olha para a igreja do Marco, para as pessoas que aqui estão hoje, e dá um valor muito maior do que o que nós merecemos. Ele nos inspira a avançarmos, Ele nos motiva a seguirmos adiante, darmos mais um passo, e mais um passo, e mais um passo após outro passo. Alguns passos podem ser mais curtos, outros mais longos. Alguns podem ser quase que pulando, outros arrastando o pé, mas Ele quer que nós avancemos um pouquinho, cada dia mais. Os problemas não podem nos desanimar, os problemas não podem nos levar ao enfraquecimento, porque Deus olha para nós, não como apenas
o que somos de fato pecadores, mas como cidadãos do reino dos céus. O Evangelho de João capítulo 1 diz: aqueles que o aceitam, aqueles que entregam a vida ao Senhor, são feitos filhos de Deus. Eu não sou mais criatura, você não é criatura, você é filha, é filho de Deus. Olha que honra! E o filho é herdeiro das coisas do Pai. É por isso que nós somos herdeiros da vida eterna, porque a eternidade é a própria essência de Deus. A última lição, para concluir, está em dois momentos, ou em um momento dividido em duas ações. Olha o versículo 21 do capítulo 14. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Agora o verso 26 a 28. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e os cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, e nem ainda um deles ficou. Sabe qual a lição que a gente aprende com essas duas porções de textos? É que Deus sempre vai fazer o impossível para dar vitórias àqueles que nele confiam. E muitas vezes Deus vai usar a mim e a você para essa vitória ser alcançada. Deus, ele poderia muito bem fechar o mar sem pedir nada para Moisés, não podia? Deus, ele depende de nós para alguma coisa? É claro que não. Mas ele queria tornar parte de tudo aquilo a ação do homem em ligação com Deus, porque o milagre é isso, é o exercício da fé, é a perseverança, a confiança em Deus, e o poder divino executam um grande milagre. E ele fala: Moisés, erga sua mão para o povo ver, porque eu trabalho através de você. Você teve atitude diferente do povo, o povo reclamou, o povo duvidou, mas você confiou em mim. Então erga a mão, Moisés, e eu vou derramar água sobre os egípcios. E assim aconteceu. Deus faz o impossível para dar vitórias àqueles que nele creem. Você crê nisso? Diga amém. Amém, eu também creio. O que a gente pode concluir dessa reflexão? Hoje nós somos muito mais fortes do que éramos em janeiro, ou 23 de janeiro de 2020, quando vimos em Wuhan a notícia dos primeiros casos de Covid-19, e achávamos que era uma coisa que ficaria por lá. Hoje somos mais fortes do que éramos, do pavor e medo que tínhamos antes. Os desafios devem promover a nossa perseverança e fidelidade, a nossa determinação, porque Cristo está voltando. Falta pouco tempo. Esse momento é oportuno para o nosso crescimento, para o compartilhamento do Evangelho, para o reavivamento e reforma, para o crescimento espiritual, para a preparação da volta de Cristo. Famílias, coloquem a rocha em seus lares, que é Cristo. Se depositem diariamente nas mãos do Senhor. Deixem de olhar para as notícias que são direcionadas por veículos tendenciosos e olhem para as boas novas que vêm da palavra do Senhor. Eis que vem sobre as nuvens, disse João, todo olho o verá. Olhe para essa promessa, olhe para essa notícia. Cristo prometeu que vai voltar para nos buscar. Maridos, chefes do lar, líderes instituídos por Deus, olhem para Cristo em meio às lutas e problemas. Quando se virem apertados por circunstâncias difíceis, lembrem desse episódio e se levantem como Moisés na sua casa, dizendo: o Senhor pelejará por nós. Mães, mulheres, se levantem. Tantas mulheres têm assumido a posição de liderança em casa, mesmo com o marido em casa. Algumas são líderes, ou outras acabam assumindo por não terem esse ao seu lado.
sejam como Moisés, se levantem e digam: o Senhor lutará por nós. Marchemos, avancemos, ainda que tenhamos que dar os primeiros passos pisando na água, mas Deus vai abrir o mar, Deus vai dar a vitória. Nós não sabemos o que nos espera nesse ano e no próximo, as incertezas continuam, mas a gente avança um passo de cada vez, e um passo após outro passo. Sabe, para concluir, o mundo está cheio de pessoas desordenadas na sua vida, precisando da paz que nós temos para serem felizes. Os deprimidos e angustiados que estão aí fora, precisam encontrar conforto e esperança na vida daqueles que dizem confiar em Deus, e nós somos esses instrumentos, ou devemos ser. Os que andam presos em vícios, clamam pela liberdade, a liberdade plena, e são aqueles que confiam em Deus, que podem levar esse braço amigo para ajudá-los a serem libertos das garras de qualquer que seja esse vício. Chegou a hora e o momento, mais do que nunca, a avançarmos na nossa caminhada, nos preparando para a volta de Cristo, e levando conosco, dando aquele empurrãozinho, até quem sabe carregando um pouco da mochila de alguém que está cansado, para não ficar pelo meio do caminho, para que juntos possamos chegar no final dessa jornada que conduz à eternidade. O meu apelo, o desafio para esse momento é: deseja você avançar na sua caminhada, ainda mais perseverante do que foi no ano anterior, enfrentando lutas e provas, mas dizendo: eu confio em Ti, Senhor, porque Tu pelejarás por mim, pela minha casa, pelo meu trabalho, pelos meus estudos, pela minha vida pessoal, pelo meu casamento, pelos meus desafios, pela nossa igreja, o Senhor vai pelejar. Senhor, muito obrigado por mais uma grande oportunidade que nos oferece para confiar em Ti. Obrigado por estarmos iniciando um ano que não tínhamos certeza se iniciaríamos. Muitos de nós estávamos tão preocupados com as circunstâncias desse mundo, que não tínhamos certeza que estaríamos hoje. Mas obrigado, porque o Senhor nos conservou com vida. Obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de viver o Evangelho e ainda alcançar pessoas que estão ao nosso redor. Queremos dar um passo de cada vez, mas sempre à frente, olhando para Cristo, não desistindo, mas perseverando com fé, porque cremos que o Senhor tem lutado por nós. Fortaleça a fé, Senhor, de cada um que aqui está, cada um que assiste também a nossa transmissão, que o Teu poder possa manifestar na vida de todos nós, e que possamos ao longo desses dias, meses, semanas e meses, experimentar uma verdadeira reforma, um reavivamento, um crescimento espiritual e um melhor preparo para a breve volta de Cristo. Que os desafios do momento presente possam nos ser um estímulo ao crescimento, ao preparo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.